confere agora a entrevista exclusiva com a ex-prefeita de Urubici, Marisa Costa, que vai falar um pouco sobre a prestação de contas do seu mandato aqui pela cidade, das obras que foram feitas em todo o seu mandato. Então seja muito bem-vinda, ex-prefeita Marisa Costa. Bom dia a todos os radiovintes, nesse dia frio, um dia que a nossa cidade está cheia de turista, vendo nossas belezas naturais, a neve que está chegando, tão prometida, parece que lá no Jararaca agora começou a nevar e isso é muito bom. Essa parte do inverno, essa parte gostosa que nós temos na Serra Catarinense, que nós temos principalmente aqui em Urubici. Isso mesmo, Marisa. Marisa, conta mais um pouco pra gente aqui, pros ouvintes que estão ligados na nossa programação, sobre o que você fez no seu governo, sobre a obra da avenida também, que é um assunto que está em alta agora. Pode contar um pouco sobre tudo que você fez. Primeiro agradecer a Deus, né, por eu ter tido a oportunidade de ser prefeita dessa cidade. É uma cidade que está em pleno crescimento, desenvolvimento, e com toda a parte administrativa, acho que a gente fez bastante diferença, né? Tanto que levamos vários prêmios aí, como cidades acolhedoras e tantos outros até internacionais. Então, isso mostra que nós fizemos um trabalho certo, né? De desenvolvimento. Começando pela questão do saneamento. Eu acho que Urubici, ele está com quase 70 anos. Então, se cada prefeito tivesse feito uma parte do saneamento, hoje nós já estávamos com a nossa cidade saneada. Mas, infelizmente, foi feito muito pouco. Eu consegui fazer aí um bocado, né? Fiz alguns quilômetros de saneamento e de água em parceria com a Casan. Está sendo construído, já quase terminada, a estação de tratamento de água, que foi um projeto ainda na minha gestão, junto com a Casan, que vai ser terminado na gestão atual. É um projeto grande, onde não vai faltar água no nosso município, água bem tratada, uma água forte, para não ter problema, né, com o desenvolvimento. Nós tivemos também a conversa e ficou já para licitar a estação de tratamento de esgoto, que é muito importante, porque onde está caindo o esgoto hoje de Urubici não é apropriado, chega a ser revoltante o que acontece com o município, com a nossa cidade, mas a gente teve a visão de fazer essa parceria e fazer acontecer. Claro que tivemos muitas dificuldades, porque nós tivemos um mandato com muita chuva, muita intempéries, então quando você faz valas na cidade, você está prejudicando um pouquinho em si o morador, né? Porque ali vem poeira, ali vem barro, mas você precisa para a organização. Então a gente teve coragem de fazer esse trabalho para a limpeza da cidade, para a saúde principalmente, e que aonde a gente levasse as ruas, porque no total, entre o que nós fizemos, o que está sendo feito, o que ficou licitado e o que ainda tem recurso na conta, dá quase 27 ruas. Né? Então, o que nós queríamos é colocar o saneamento e a água em todas as ruas para não ter que quebrar novamente. Porque tem ruas que eu fiz pedaço de asfalto que vem com um tipo de calçamento, depois vem o outro prefeito que fez outro tipo de calçamento, veio o outro que fez outro, e a gente continuou com o asfalto. Não conseguimos fazer tudo, mas se cada prefeito fazer um pouco, com certeza, daqui a pouco as nossas ruas vão estar todas calçadas. Tem inclusive a Rua do Fórum, né, que hoje está sendo asfaltada, que já está quase terminando, que só falta mais, eu acho que a pintura, que foi um recurso que a gente conseguiu de uma emenda, foi feita a contrapartida, e prova disso que as obras que estão em andamento foram licitadas todas no nosso mandato passado, que nesse mandato foi licitado até agora entre obras, foi a balança do arremate, né, que foi licitado nesse mandato, até para as pessoas entenderem que muitas vezes o prefeito faz uma programação e as empresas não cumprem, e aí você tem que ficar esperando, tanto que a gestão gravou que dia 10 de abril a balança do arremate já estava aí, e na verdade não estava, né, e chegou depois que já teve o arremate, inclusive a prefeitura fez um aluguel de uma balança, com certeza com toda a documentação, né, de parceria com o sindicato, como é o normal perante a lei, mas fez essa participação junto ao sindicato, onde deu
aconteceu o arremate, que foi um sucesso. E aí tem a UBS também, que foi licitada nesse ano já, que é uma verba que veio do Ministério da Saúde já também no nosso mandato. A UBS aqui de mais de 2 milhões de reais, que vai ser construído aqui na esquina. E aí os aditivos da Rua do Fórum, que foi licitado na nossa gestão, e aí essa gestão fez algumas adaptações, que isso é importante, né, porque a gestão, quando ela entra, ela tem que ver o que ela acha que está certo, o que ela quer mudar, e ela faz essas mudanças. Então, ele fez mais uns aditivos dentro dessa rua, como a Rua Divo, ali na Ervateira, que até na época foi feita uma parceria com o deputado Márcio Machado, que foi, nós colocamos de recurso próprio da prefeitura, porque quando eu falo em recurso próprio, são recursos dos impostos da prefeitura, do nosso povo de Urubici. Porque todo recurso é do povo, né? Porque são impostos, mas esses são o que entra diretamente na prefeitura. Então, nós colocamos 230 mil na quadra do Verde Vale, que a quadra do Verde Vale foi do deputado Márcio, e aí, depois ele me retornou com 250 mil que nós colocamos na Rua do Divo, que é a Rua da Ervateira, né? Então, a gente fez essa conversa com o deputado e aí colocamos recurso próprio para inteirar também a rua. Tem aquela rua que também está sendo construída aqui, para as pessoas saberem onde que é, onde fica a Igreja Quadrangular, né, que também foi uma parceria com o deputado Mioto, e junto com ele também o recurso próprio, e ficou uma segunda parte já da emenda também para ser licitada. Conjunto com outras ruas que ainda, com certeza, o prefeito e essa gestão vão licitar. Então, a gente fez o melhor pelas ruas, pela nossa cidade, para tirar a poeira, o barro das casas, porque nós temos que fazer com que a nossa cidade fique ampla, fique bonita, que as pessoas que cheguem aqui vejam que a cidade está bem, né? Mas que as pessoas que moram aqui também tenham uma vida digna, que isso é muito importante. Nós fizemos... Pode falar. Nós fizemos também 90% da iluminação pública, né, do nosso município, tudo com lâmpadas de LED, então ficou muito pouco ainda para terminar. Só que iluminação pública, mesmo sendo lâmpadas de LED, quando vai desenvolvendo o município, também vai se criando novas redes, né? Então, isso também é bem importante. E agora, com a lei que até a vereadora Josi falou na Câmara na segunda, que o dinheiro da COSIP também pode ser usado para a segurança pública. E ficou bastante dinheiro na COSIP, né, bastante financeiro, recurso, e também isso, com certeza, agora eles vão usar na segurança, até porque o Urubici está precisando bastante, né, tudo isso, porque está bem complicado, nós estamos com poucos efetivos, né, na Polícia Militar, e está dando bastante problema. Uma das coisas também, as câmaras, que a gente arrumou uma parte, e a outra parte ficou um convênio com o Estado e a Polícia Militar, que era a prefeitura comprava as câmeras e a Polícia Militar instalava. E aí não deu tempo no meu mandato e ficou para esse mandato também instalar essas câmeras, que é um compromisso da Polícia Militar com o Estado. Muito bem, obrigado, Marisa, por esclarecer esses fatos também. E aqui entrando no assunto da avenida, que está um tanto polêmico nos dias atuais. Você pode explicar um pouco mais para a gente o que foi contemplado no seu mandato, nessa obra da avenida? Essa avenida, ela sempre foi um pouco polêmica. Quando eu assumi a prefeitura, essa já tinha um projeto na época da gestão passada, né? Então, esse projeto era um projeto onde a ciclovia ficava na lateral e tinha algumas mudanças. Na época, nós fomos atrás para ver se nós conseguimos o recurso para fazer essa revitalização e o governo disse que nós ia fazer o convênio, né, de 11 milhões de reais. Então, nisso foi uma correria para fazer o projeto, foi feito o projeto e aí apresentado para a CIUR, para a Polserra, para o CDL, para os representantes, para os sindicatos, para os representantes da comunidade do projeto. Teve uma mudança que eles pediram, né, depois do projeto pronto, que ali onde tem a pracinha Caetano, porque vai ser nesse nosso projeto, depois eu vou colocar no Instagram para a população entender, nesse nosso projeto ali na Rua Caetano, do lado esquerdo ali, que é onde é o escritório do Joel Farias, eu acho que é melhor falar assim em nomes, que daí as pessoas sabem onde que é.
também ia ter asfalto e descia lá na lateral da igreja. Aí eles pediram para ser mão via dupla, não deixar via única. E aí teve toda essa polêmica do projeto, então, da ciclovia na lateral, aonde foi decidido, então, fazer a ciclovia no meio. Só que essa ciclovia, ela não está pronta do jeito que ela está, né? Ela ainda falta uma camada, falta a tinta emborrachada, que isso são coisas, porque quando você ganha um financeiro ou um recurso no valor tal, você consegue contemplar algumas coisas. Às vezes outras você tem que fazer depois aditivos, você tem que fazer outras licitações para terminar o projeto. Então ela vem com uma ponte coberta com aramado ali na rua Urubici, naquele rio ali de Urubici. Ela vem aqui com a praça Natalzília, que é uma praça onde vai passar carro, mas ela é mais uma praça, né? Então ela tem algumas coisas diferenciadas, não é só a ciclovia. E aí, na época, ficou dessa forma, foi aprovado pelas comissões e nós mandamos, então, o projeto. Veio parte do recurso para começar a obra, foi começada a obra, depois veio uma segunda parte para fazer, então, a calçada e a ciclovia, né? A ciclovia também tem a proteção, só que, assim, a ciclovia, ela é um projeto sempre polêmico, porque ela muda a cara da cidade. E cada gestão faz da sua forma. Como na época eu já peguei um projeto que era de uma forma e a gente acabou mudando a pedido da comunidade a questão da onde seria a ciclovia, essa gestão também que entrou agora também quer fazer a sua cara. Então esse é um direito do gestor, né? O prefeito atual pode fazer isso. E não há por que devolver esses 3 milhões de reais. Porque ele pode fazer, no momento que é compactuado com o governo, porque esse não é uma emenda, esse é um convênio, então ele está compactuado, você pode mudar esse projeto no caminho. Então, o prefeito agora, ele pode sim fazer outro projeto e começar de outra forma. E não precisar desmanchar, quem sabe transforma isso tudo, né? Porque ele não precisa estancar. Ah, mas tem algumas prestações de contas para fazer. Tem sim. Quando eu entrei na administração, também tinha prestação de conta e tinha obras para fazer, como a rua coberta, né? Que não é um projeto, e todo mundo é sabedor disso, em Urubici, que não é um projeto que eu acho que combina com a nossa cidade, mas na época eu também queria paralisar a obra, e o Ministério deixou muito bem claro, se a senhora paralisar a obra, a senhora vai ter que devolver o dinheiro. E eu não quero, eu não penso, e eu não fui prefeita de devolver recurso, e sim de buscar recurso. Então, eu terminei a obra. Quando você termina a obra, tu pode fazer depois algumas mudanças, mas antes você tem que devolver o recurso se você quebrar. Então, nessa questão da avenida, eu acho que eu acredito que devolver esse financeiro em incompetência é a prova disso. Isso eu tenho para dizer. Porque se você chegar com o Estado, renegociar o convênio, colocar o outro projeto junto e organizar, você pode fazer isso. Prestação de conta, a partir de 1º de janeiro de 2025, ou qualquer documento que tenha que fazer, é responsabilidade desse governo. E os documentos estão lá. Tanto que a gestora de convênios da minha época é quem hoje é secretária, né, da atual gestão. Então, ela sabe onde estão os documentos. Os engenheiros que fizeram, porque só foi pago a partir do momento da assinatura do engenheiro, né, o que foi pago de obras que estão feitas, a partir da assinatura do engenheiro. Continua lá, também ele é concursado, e eu não fiz concurso, não foi concursado por mim. Então, tudo que se precisa está dentro da prefeitura. Basta procurar e fazer essa prestação de conta, sentar com o governo e dizer, eu quero mudar isso, isso e aquilo. E aí o governo faz essa parceria e não devolve o dinheiro e continua o projeto. Até porque se você fazer a conta comigo, são 11 milhões o valor. O valor que veio foi 3 milhões, certo? Então, nessa diferença, se tu devolver, já deu 6. Porque o recurso que você vai devolver dos 3 milhões, se essa gestão devolver, é do fundo próprio. O fundo próprio é onde você compra medicamento, é onde você compra combustível, é onde você faz as estradas, né? Então, esse recurso, depois ele não volta para essa mesma conta, ele vem para uma outra conta. Então, eu sou totalmente o contrário e provo com A mais B
que não precisa e que não há documento do Estado pedindo devolução desse dinheiro. Isso há, e a gestão deixou isso bem clara num vídeo que o prefeito fez, dizendo que ele acha que é uma obra inútil e que tem que ser desmanchada e refeita. Então, isso é uma questão que a administração de agora decidiu fazer junto com o governo. O governo, tu vai lá, tu conversa com ele, dá a tua explicação, tu é prefeito da cidade, é você que coordena e o governador aceita. Então, digo com todas as letras, não há necessidade de devolução desse financeiro. Tem sim que fazer as prestações de conta, tem sim que fazer a documentação, mas todos esses documentos estão na Prefeitura Municipal. Marisa, por que a obra ela não foi finalizada? Foi falta de dinheiro na época ou foi porque a empresa embargou a obra? O que aconteceu? Na verdade, assim, eu tive vários problemas com essa empresa, né? Em várias licitações, em várias obras que a gente fez. Infelizmente, na época que foi liberados os recursos, vários municípios também tinham essa questão de ganhar recursos e as grandes empresas acabaram ficando nos grandes municípios. Então, veio algumas empresas para os municípios menores, que não foi só Urubici que teve problema, teve outros municípios que também tiveram esse tipo de problema. Só que, assim, eu acredito que está tudo certo e tenho certeza disso. Por quê? Porque quem fez a licitação, na época, inclusive, são os mesmos que estão hoje em cargos principais com essa gestão. São pessoas sérias, pessoas íntegras que fizeram as licitações dos principais projetos que eu tenho hoje, né? Então, esse projeto era muito importante para que tivesse esse desenvolvimento, esse crescimento e que desse certo. Tanto que nós temos também recurso do projeto da nova entrada. A nova entrada seria aonde passariam os caminhões e só passaria caminhão aqui se fosse necessário, se não só pela parte de trás. E a questão da empresa, ela abandonou a obra. Ela foi uma empresa safada, ela é uma empresa safada com o município, que foi várias outras obras que eu também tive que licitar, que inclusive eu vou passar daqui a pouco das que eu deixei pronta com as licitações, que essa empresa desistiu. E aí, o que tem que ser feito? Já que a obra está parada, já que a administração quer mudar o projeto, muda o projeto, faz a licitação novamente e continua com o convênio, faz essa parceria. Então, realmente, tem um segura-obra, que pode ser chamado também agora, né, que, se eu não me engano, termina agora em mês de maio, mas tem que ser chamado uma nova empresa, ser feita uma nova licitação, sim. Perfeito. Marisa, obrigado por esclarecer também esse assunto. E Marisa, chegou também pergunta aqui de um ouvinte que está na nossa programação, perguntou aqui pelo WhatsApp. Uma dúvida, se a obra da avenida é um recurso do governo do estado, por que você deu um aditivo de mais de R$500 mil? O aditivo, ela é uma obra do governo do estado em convênio com o município. E o aditivo, porque não tinha na época ainda, não tinha mais recurso para você fazer. E a população lembra que o nosso asfalto estava muito ruim, principalmente ali naquela parte da sapataria do Seu Joia ali. Sempre teve problema ali, né? E tinha uns buracos ali que nunca, que estavam sempre fundos. E aí a gente fez essa parte de asfalto, que vem quase até o traçado ali, né? Fazendo, recapeando a rua para que tapasse aqueles buracos ali que estavam bem feios. Ok, também chegou uma pergunta aqui do ouvinte, já foi um assunto, mas você também pode responder. Por que teremos que devolver R$3 milhões para o Estado? Eu acho que eu já deixei isso bem claro, mas vou novamente dizer, nós não precisamos devolver os 3 milhões para o Estado. Isso é uma questão de gestão, é uma escolha da gestão. A gestão quer mudar o projeto. Aí sim, devolve-se o financeiro e muda-se o projeto. Só para deixar bem claro aqui, que para você mudar, quebrar uma obra que está em andamento, a única forma que existe é devolver o financeiro. Não tem outra. Na minha gestão, eu também peguei com problemas. Eu peguei, como eu disse, da rua coberta. Eu peguei também 5 pontes na época que eram condenadas pelos engenheiros da Mures porque elas estavam com problemas, né? Eu peguei problemas com casas populares do Ministério de gestões anteriores. Então, cada gestão também tem alguns problemas. Só que eu não vim para cá
ou fui para a rede social chorar porque tem problemas. Quando você assume uma prefeitura, quando você assume uma gestão pública, você sabe que você tem que resolver várias coisas. E nós pegamos 4 anos de muita intempéries. Então, nós passamos por várias ocasiões complicadas. Mas nós temos que fazer um enfrentamento. O gestor está ali para fazer o enfrentamento. Uma coisa que eu também gostaria de falar é sobre a certidão da prefeitura. Porque foi falado que quando eu entreguei a prefeitura, a certidão não estava positiva. Não estava positiva. Tanto que, dia 6 de janeiro, entrou o financeiro, o recurso do ginásio de esporte, que é do Ministério do Esporte. Isso só entra, o recurso, se a prefeitura estiver em dia. Então, prova que eu entreguei em dia. Agora, dali para frente, quem cuida é o gestor. A partir do dia 1º de janeiro, é um novo gestor que faz isso. Né? Então, inclusive essa semana foi para ser liberado um recurso que está em Brasília para a Prefeitura de Urubici e não conseguiu entrar o recurso porque a Prefeitura não está negativada, está com problema de certidões positivadas. Então, essa é uma questão de administração e cada uma tem a sua forma. A minha forma de fazer gestão foi: vamos resolver os problemas, vamos atrás de recursos, vamos atrás de projeto. E eu não fiquei focada em 2, 3 projetos, porque eu poderia ter focado em 2, 3 projetos e ter terminado todos esses projetos. Mas não, eu quis fazer vários projetos porque a cidade está desenvolvendo e fui atrás do recurso para isso. E aos poucos vai se terminando todas essas obras e esse é o papel dessa gestão, com certeza ela vai fazer. Como a questão do REURB, que eu vi a necessidade, o quanto precisava em Urubici, que a gente fez já algumas entregas, né, junto com essa administração, que ficou da outra, bem dizer, quase tudo pronta. Conversando com Brasília ontem, a comunidade, a entrega do REURB da Brasília e da Águas Brancas está bem próximo, também como os outros, né, conversando com Brasília, em Brasília capital. Então, que bom, isso nós viemos fazendo o trabalho durante a minha gestão e essa gestão está continuando e realmente o município precisa. A UBS da esquina, que eu já falei que foi um recurso que a gente deixou de mais de 2 milhões. Os projetos captados foram mais de 70 obras no total que a gente fez ou ficou sendo feito ou financeiro na conta, né? Nós tivemos também um problema com licitação da escola Valdirene, que agora está sendo terminada, está ficando uma bela escola. Claro que vai precisar de mais recursos para fazer a área de alimentação, precisa adaptar mais alguns projetos, precisa sim, porque numa vez só, às vezes, tu não consegue fazer. Né? Nós deixamos as casas populares, o recurso federal, moradia digna, também mais de 3 milhões de reais está vindo para a Urubici, que foi cadastrado e feito esse pedido durante a nossa gestão. O CRAS, que também deu problema com a licitação e está sendo terminada, que é uma obra que todo mundo está vendo que está ficando muito bonita. As 3 quadras do Verde Vale ficou terminada. A Águas Brancas ficou quase, né? Ficou licitado e o povo já estava trabalhando. E a de Santa Teresa que está acontecendo. E eu também gostaria de falar sobre as casas da Água Branca, porque eu vi algumas coisas. O que é as casas que na comunidade da Águas Brancas são as 15 casas da assistência social do Estado? Então, veio financeiro primeiro para 8 casas, aí tu presta atenção, prestação de contas daquelas 8 casas, e aí vem o restante das casas. Só que assim, quando eles pediram para doar a casa, que nós fomos atrás, que eles cederam a doação das casas da Águas Brancas, o terreno que nós tínhamos de outro, que foi comprado também em outra gestão, ele não estava preparado ainda para ser feito o condomínio, ou, né? Ele precisava de saneamento, ele precisava de água, precisava de luz. Só que o que acontece? Se eu esperasse até arrumar todo aquele terreno, não ia dar tempo depois para a construção, eu ia perder o recurso. Então, o que eu fiz? Eu comecei as construções das casas para depois fazer adaptações, né, para fazer a entrega. Então, enquanto faz as outras casas, faz essa organização do condomínio. Muito bem, Marisa, a gente agradece mais uma vez aqui pela sua vinda aqui na Gralha FM. Eu deixo as últimas palavras, considerações finais para você. Eu queria só confirmar mais algumas coisas aqui, como a educação, que eu também dei muita prioridade, como os uniformes,
os laboratórios de informática que ficaram comprados, que eles já devem estar instalando, a reforma das escolas, o ônibus, foi vários programas que a gente fez. E eu queria dizer assim, ó, nós deixamos mais de 25 milhões de reais em conta. E isso eu consigo provar com documento, tá? Desses 25 milhões de reais que ficou em conta, 15 milhões ficou disponível, mais ou menos 15 milhões, a hora que vinha o resultado total do Tribunal de Contas, eu posso vir aqui e falar para vocês novamente, porque aí vem o total, porque como você encerra dia 31 de dezembro, então fica ainda contas para pagar para você dizer quanto teve. Mas isso está tudo em documento, ficou mais de 15 milhões de reais em conta e fundo próprio para ser trabalhado do jeito que o prefeito acha melhor, mais as emendas. Então, 25 milhões de reais junto em tudo. E quando a gente faz o mandato, a gente pensa muito nas pessoas. E esse foi o meu mandato, de pensar nas pessoas, de querer que eles tivessem bem-estar, de ter remédio na farmácia, de ter estradas boas, de cuidar de cada um pela assistência social, da violência doméstica, de tudo isso. Porque eu acho que o que importa é isso. Às vezes você fica muito ligado em obras e esquece que a pessoa, se ela não tiver remédio, se ela não tiver saúde, ela não tem como sobreviver. Então, a minha gestão foi ligada a isso. Mas junto com isso também, nós trouxemos grandes obras do Estado, que é a SC 370, que foi uma conquista junto com o Rio Rufino, de muita batalha, desde a primeira vez que eu fui vereadora, né, que está andando, que é uma pena se não continuar de Urubici. Parabéns para Rio Rufino, porque está começando de lá também, eles também merecem, mas eu penso que tem que continuar a obra também de Urubici. Nós temos a obra do Corvo Branco, que também foi começado na nossa gestão e que está andando. Então, obrigado ao governador Jorginho por estar fazendo essas obras e estar vendo como é necessário para a nossa região. E eu queria dizer assim, ó, eu estou à disposição. Eu estou aqui para ajudar. Nós já fizemos uma transição de governo, que foi muito bem feita. Quando eu peguei a administração, eu não peguei com computadores apagados, eu não tinha documentação quase para tocar, mas nós fizemos uma transição, né, muito amigável, muito boa, e continuo dizendo para essa gestão, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida ou qualquer coisa que precise de mim. Continuo envolvida com a política, tenho ainda contatos, posso ajudar o Urubici, vou ajudar e estou ajudando. Não vou parar nunca, porque essa cidade e essa região moram no meu coração. Então, eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que acreditaram na minha pessoa, que acreditaram na nossa gestão, na época com o nosso vice Dilmo, com os vereadores, com os funcionários, e agradecer à população por tudo isso. E dizer que eu estou aqui à disposição para fazer o melhor sempre por Urubici. Porque política, divergências, nós vamos ter sempre. Mas a minha cidade é que eu amo. É a minha cidade que eu quero ver crescer. É a minha cidade que eu quero ver desenvolver. Eu fico muito orgulhosa quando eu saio de Urubici e ouço nos outros lugares o quanto Urubici cresceu e desenvolveu e está, né, cada dia melhor. Então, eu só tenho que dizer muito obrigado. E nisso tudo, para encerrar, eu quero dizer que eu estou sofrendo algumas, vamos dizer assim, ameaças ou algum tipo de, como na sessão passada, foi gritado me chamando de mentirosa. Isso tem nome, né? Isso não se faz dessa forma. Eu acho que o respeito faz tudo. Por isso que eu estou dizendo, eu estou aqui para conversar. E quem me chamou de mentirosa na sessão passada, ela pode vir aqui e dizer para mim, no meu olho, na minha cara, e me chamar de mentirosa. Mas me prove que eu sou mentirosa. Porque enquanto isso, a Marisa está aqui. Estou à disposição para falar o que é necessário e dizer o que nós fizemos e o que nós não fizemos. E dizer como se faz, porque eu também estou à disposição para ajudar. Muito obrigada a vocês e obrigada a todos que estão nos ouvindo. Perfeito, obrigado, Marisa, pela sua participação aqui nessa manhã, nessa entrevista.